noite, pessoal. O som está ok, eu vou desligar aqui para não ficar dando retorno para vocês. Mais 3 minutinhos só, pessoal, eu já estou iniciando a nossa live número 4 da Maratona Gestão Saudável. Hoje vamos estar conversando um pouquinho sobre ter uma mente empreendedora. Boa noite a todos, boa noite, Rodrigo. Gratidão a todos que estão aí acompanhando. Gratidão aos compartilhamentos que nós estamos tendo. As visualizações estão bem interessantes graças à divulgação de vocês aí. Muito obrigado, pessoal. Gratidão aí. Boa noite, João. Tudo bem? Boa noite, Janilton. Pessoal, mais 2 minutinhos, agora 1 minuto, né? Falta 1 minuto para as 22 horas, a gente já vai iniciar daqui a pouquinho, tá? Então, como eu estava falando, pessoal, nessa aula número 4, nós vamos estar conversando um pouquinho sobre ter uma mente empreendedora. Na minha concepção, hoje, eu falo para vocês o seguinte, talvez essa seja a principal aula. A principal bate-papo que nós vamos estar tendo talvez seja esse hoje, tá? Porque ter uma mente empreendedora é o ponto fundamental para quem empreende. Ter sucesso no seu empreendimento. Então vamos dando os curtir aí, vamos compartilhar para que mais pessoas consigam ter esse acompanhamento, ter um pouco mais desse conhecimento. Eu queria aproveitar a oportunidade, fazer um agradecimento à minha amiga Aline, da Logoteria. Ela desenvolve logos, então se alguém estiver precisando fazer logo para sua empresa, conte com a Logoteria. Rodrigo, nervoso fiquei na primeira vez, cara. Hoje eu não estou não. Eu apenas mudei um pouco o cenário aqui, mas hoje estamos aí, de uma certa forma, tranquilo. O tema é muito interessante hoje, pessoal. Bom, vamos lá iniciar, 22 horas, dando início então à nossa Maratona Gestão Saudável. Hoje a nossa live número 4. Eu quero estar conversando um pouquinho com vocês sobre o tema Tenha uma Mente Empreendedora. Para vocês, o que é ter uma mente empreendedora? Porque se eu empreendo, né, se eu tenho o meu negócio, eu tenho que pensar como um empreendedor. O que é ter uma mente empreendedora, pessoal? O que vocês classificam ter uma mente empreendedora? Eu fiz um roteiro aqui para nós estarmos seguindo, né, para não desviar muito o assunto, porque o assunto ele é bem amplo, né? Então eu tive que me segurar aqui num roteiro para a gente não se perder muito. Boa noite ao pessoal que está chegando aí. Bom, pessoal, primeira questão de uma mente empreendedora. Eu tenho que estar disposto a correr risco. Empreender, pessoal, é correr risco. Esses dias eu vi uma frase e eu achei muito legal, muito interessante. A pessoa colocou o seguinte: quem busca o sucesso tem que estar disposto a correr risco. Porque é difícil você pensar no sucesso sem você correr risco nenhum, né? Porque você fica numa zona de conforto. E nem sempre a zona de conforto te traz uma satisfação profissional,
não te traz o sucesso. Então, se você está buscando sucesso, você tem que correr risco. Se você está empreendendo, com certeza você vai ter que correr risco. Mas quando a gente fala correr risco, pessoal, temos que ter um pouquinho de cuidado. Não é correr risco de uma forma sem conhecimento, né? É correr risco com segurança, com informação. Então, lembre-se das nossas 3 primeiras conversas. Separar a conta da pessoa física da conta da pessoa jurídica, ok? Depois nós falamos um pouquinho sobre controles. Nós construímos um raciocínio para hoje nós podermos falar o seguinte: eu tenho que correr risco com informação, porque correr risco sem informação, o risco ele fica muito alto. Aí já é um pouco de falta de maturidade, já não é mais correr risco. O exemplo que eu dou é sempre o seguinte, né? Eu preciso atravessar a rodovia Bandeirantes, num horário de fluxo de veículo. É um risco atravessar a rodovia no horário do fluxo do movimento. Agora, vamos vendar os nossos olhos e querer atravessar essa mesma rodovia no fluxo, no horário de fluxo de movimento. O risco é muito maior e a chance de você ser atropelado vai ser gigantesca, né? Então, temos que correr risco? Sim, faz parte de ter um empreendimento. Mas o risco ele tem que ser o quê? Um risco calculado. Calculado com base no quê? Em informações que a gestão saudável me fornece. Quando eu começo a separar contas, quando eu começo a criar controles, quando eu começo a seguir o meu dinheiro, eu passo a ter informações e eu passo a ter seguranças no risco que eu vou correr. Um outro ponto, pessoal, muito importante para quem quer empreender, e isso tem que estar na nossa mente, tem que fazer parte do nosso dia a dia, é o seguinte: eu não posso esperar os outros dizerem o que eu tenho que fazer. Se nós acostumamos com uma mentalidade de funcionário, né, que geralmente espera alguém mandar fazer algo, quando eu começo a empreender o meu negócio, eu não posso esperar alguém pedir para eu fazer algo, eu tenho que tomar a iniciativa. Por quê? Se eu fico esperando alguém falar o que eu tenho que fazer, pode ser que esse contrato seja rescindido, pode ser que eu perca uma venda, pode ser que eu deixe de atender meu cliente como ele esperava. Porque se eu me dispus a fazer um empreendimento, é porque eu vou resolver a dor de alguém, eu vou levar a solução para alguém. Então, isso é extremamente importante a gente pensar e a gente ter conosco essa convicção. Quando eu estou empreendendo algo, o meu objetivo tem que ser o seguinte: eu tenho que resolver a dor de alguém. Quando eu me disponho, né, e consigo mostrar que eu resolvo a dor de alguém, esse alguém se dispõe a pagar para eu estar ajudando ele. Agora imagine, no meu caso, consultoria financeira. Então, o meu caso, né, a minha forma de vender, não é eu vendo consultoria financeira. Eu ajudo empresários, olha a forma diferente de falar a mesma coisa, né? Eu ajudo empresários a melhorarem seus resultados através de uma gestão saudável. O discurso de venda é muito diferente, né? Esse discurso de venda, ele traz um resultado muito mais efetivo no momento do cliente enxergar o seguinte: opa, eu preciso ter uma gestão saudável porque eu preciso ter resultados para tomar decisões. Agora imagine, eu consegui com esse slogan, com essa forma de vender, eu consigo captar o cliente. Daí eu chego no cliente e eu fico esperando esse cliente pedir as coisas, ele me direcionar no que eu tenho que fazer. Aí, pessoal, com certeza esse trabalho não vai evoluir. Então, se eu quero ter uma mente empreendedora, eu não posso ficar esperando alguém pedir para eu fazer, eu tenho que tomar iniciativa. Pessoal, empreender, eu tenho também que gostar muito do que? De vender. Se eu não gosto de vender, pessoal, vai ser muito difícil o meu empreendimento, o meu negócio dar certo. E vender, pessoal, é uma técnica que a gente desenvolve.
vendas é técnica. Eu demorei, eu acho que 38 anos para aprender que venda é técnica. Eu sempre vi o seguinte, o cara tem dom de vender, isso que eu sempre ouvi. Ele vende qualquer coisa, ele tem o dom de vender, né, de ser um vendedor. Ouvindo isso, eu criei um paradigma que era o seguinte, como eu não tenho dom para vender, eu não consigo vender. Até que eu conheci uma pessoa, essa pessoa é o Gustavo Rueda, e ele me ensinou o seguinte, que venda é técnica. Se eu desenvolvo uma técnica, eu consigo vender sim. E quanto mais eu me aperfeiçoo nessa técnica, eu posso até superar aquele cara que tem o dom de vender. Vamos pegar um exemplo, né, na questão do futebol. Qual time tinha, assim, na questão de unidades, né, tinha os melhores jogadores? O Brasil ou a Alemanha? Né? Então, se a gente for pegar o time do Brasil, os jogadores na unidade, cada um tinha ali grandes jogadores, né, na sua unidade. A Alemanha também tinha grandes jogadores? Sim. Mas e na questão da técnica? Quem tinha mais técnica? Qual time venceu? Né? E venceu de uma forma muito vantajosa? É quem tinha mais técnica. Então não basta eu apenas ter o dom. Se eu tenho o dom e eu me aperfeiçoo numa técnica, eu fico invencível numa questão de venda. Se eu não tenho o dom, mas eu quero vender, eu preciso vender, eu quero aprender, eu quero me desenvolver, basta eu desenvolver uma técnica, né? E essa técnica está em livros, está em cursos, está em treinamentos, ou seja, eu preciso gostar de vender. Por quê? Em todo lugar que eu for, é a minha empresa, é o meu negócio que eu estou representando, né? E quando eu entendo isso, eu começo até de uma certa forma a agir diferente em diversos lugares. Por quê? É o meu cartão de visita, né? As minhas atitudes são o meu cartão de visita. Um outro ponto importante que eu tenho que ter numa mente empreendedora, pessoal, e aí a gente se esbarra muito nessa questão, é o gostar de ler, né? Eu tenho que gostar de ler. Eu tenho que gostar de ler um pouquinho de tudo. Por quê? Eu não sei aquele próximo cliente ou possível cliente que eu vou estar atendendo, o que ele gosta. E eu criando um ambiente harmônico numa conversa com esse possível cliente, a oportunidade de gerar negócio é muito maior, né? Agora, se eu não consigo desenrolar um assunto que talvez seja mais a habilidade daquele cliente, talvez eu comece a criar um distanciamento. Aí, o que vai acontecer? A venda talvez não aconteça. Então, empreendedor que quer ter sucesso, que quer ver o seu negócio prosperar, que quer ver o seu negócio virar uma empresa global, ele tem que gostar de ler e gostar de ler tudo. Coisa chata? Sim, coisa chata que nem economia, que nem política, e não é só economia local aqui do município, né? Ou do município de onde vocês estão. É do estado, é do Brasil, é do mundo. O que está acontecendo na questão lá dos Estados Unidos com a Coreia e com outros países, e eu preciso estar antenado, porque eu não sei quem é a próxima pessoa que eu vou me deparar numa conversa, e se eu conseguir criar um laço de harmonia pelo fato desses assuntos gerais, a venda ela acontece com muita mais naturalidade. Então eu tenho que gostar de ler. Dentro do gostar de ler, pessoal, tem uma frase, né, que é muito antiga e vocês conhecem, né? Conhecimento é poder. Então, quanto mais conhecimento eu tenho, mais poder eu tenho. Pegando essa linha da leitura, pessoal, eu separei um livro que eu queria colocar alguns pontos com vocês deste livro, tá? E é um livro que eu recomendo, vamos dizer assim, é o primeiro livro, o número 1, que eu recomendo para que vocês comecem a estudar um pouco mais. O livro está até aqui do meu lado, tá? É um livro curtinho, é um livro pequenininho, é um livro que começou a ser escrito em 1885. Sim, é isso mesmo, não é 1900 não,
1885. Ele foi publicado pela primeira vez em 1910. Então é um livro muito antigo. É um livro que já tem aí, muitos anos. E a hora que a gente começar a tratar alguns assuntos desse livro, vocês vão ver que esse livro ele está totalmente atualizado. O autor, num determinado capítulo, ele dá uma aula de empreendedorismo. Ele não fala de empreendedorismo, né? Porque naquela época talvez nem existisse essa expressão empreendedorismo, mas ele dá uma aula de empreendedorismo. E é sobre esses pontos desse livro que eu quero conversar com vocês. Qual que é o nome do livro? A Ciência para Ficar Rico. Para vocês verem que interessante, né? Ele inicia o livro dele colocando o seguinte: existe sim uma ciência para ficar rico. O que é a ciência, pessoal? A ciência ela diz o seguinte: toda vez que eu faço a mesma coisa, o resultado tem que ser igual, né? Então, toda ação gera um resultado. Então, toda vez que eu faço uma ação, eu tenho que ter o mesmo resultado. E ele coloca nesse livro justamente isso aí. Existe uma técnica, uma ciência para ficar rico. Então, toda vez que eu fizer as coisas conforme ele coloca nesse livro, é garantido que você vai ganhar dinheiro. Bom, vamos lá. No capítulo 2, só tomar um golinho de água. Alguém já leu esse livro? Alguém já conhece esse livro? É um livro curtinho, é um livro muito facinho de ler. A Ciência para Ficar Rico. Vou repetir bastante, depois eu deixo para vocês o nome aí nas descrições, tá? No capítulo 2, ele fala o seguinte, para a gente pensar, para a gente refletir. Ficar rico não é o resultado de economia e avareza. Pessoal, olha que coisa importante. Para eu ficar rico, né? Eu não é o resultado de eu ficar economizando, deixando de gastar, ou de avareza, de eu deixar de fazer qualquer coisa que eu tenha vontade. Não é isso que vai assegurar que eu vou ficar rico. Ele coloca o seguinte, que todos nós conhecemos, né? Pessoas que esbanjam um monte de dinheiro e são prósperas e são ricas, e pessoas que ficam ali miguelando, né, contando centavos e não sai daquela situação. Então por aí ele já comprova que ficar segurando demais não é isso que vai me tornar uma pessoa rica. Marcos, mas calma aí. Até na aula passada você falou que a gente tinha que controlar o dinheiro. Até na conversa de ontem você falou que nós temos que seguir o dinheiro, que nós temos que olhar muito bem como a gente gasta o dinheiro. Verdade, pessoal, né? Mas eu fazer uma gestão do meu dinheiro, eu cuidar do meu dinheiro é diferente de eu ser um avarento, tá? É diferente de eu ficar ali somente economizando nesse sentido. Eu tenho sim que fazer uma reserva, ainda mais nós que somos empreendedores. Se nós não tivermos reservas, a hora que a venda dá uma oscilada para baixo, pode ser que eu não tenha sustentabilidade no meu negócio. Então eu tenho que ter uma reserva. Tá? Mas o que ele está dizendo aqui é passar uma vida inteira só querendo juntar o dinheiro para ser rico, né? É nesse sentido que ele coloca. Então, se a gente quiser ir para esse caminho, talvez nós nunca venhamos a ficar rico, né? Aí que tem aquela questão de correr o risco. Às vezes, sim, eu vou ter que decidir em correr um risco de um investimento. Investir dinheiro é correr risco. Porque pode ser que dê retorno, pode ser que não dê o retorno. Um outro ponto importante, pessoal, está no capítulo 5. Ele coloca o seguinte: você deve transformar-se num criador e não em um competidor. Ele coloca o seguinte, pessoal, isso é muito interessante, isso é muito importante. Que o empreendedor, né, aí que começa a aula de empreendedorismo desse livro de 1910, mas que começou a ser escrito em 1885. Para eu ser um empreendedor, eu tenho dois caminhos, né? Aquilo que eu entendo deste livro. Ou eu entro no caminho da competição,
aí eu tenho que ser um competidor, eu tenho que estar disposto a competir, e aí eu posso encontrar pessoas que competem muito melhor e eu, de uma certa forma, não conseguir competir com ela e ficar para trás. Ou o outro caminho, que é o que ele aconselha, que é o caminho também que eu vejo que é o melhor caminho, é o caminho de ser o quê? Criador. Eu tenho que ter uma mente criativa. Como é que eu faço para ter uma mente criativa, Marcos? Eu tenho que apenas não querer competir. Eu tenho então apenas que abrir, né, as possibilidades que o universo me mande as ideias dessa criação. Quantas coisas não foram criadas, né, de uma forma inesperada? Se a gente for ver, os grandes inventos da humanidade foram criadas de uma forma inesperada. Alguns foram criados com muita persistência. Ford, quando ele desenvolveu o carro, não foi da noite para o dia que ele criou o carro. Ele ficou um período muito longo ali, trabalhando em cima daquele projeto, até que ele fez, né, até que ele conseguiu materializar aquela ideia sua. Não foi fácil para ele. Ele estava com a ideia da competição, naquele momento não tinha com que competir, né? Talvez estava competindo com quem? Com quem fabricava as carruagens, carroças da época, era esse o concorrente dele, né? Mas ele estava com uma mente de criação. Levou tempo porque foi um grande feito, né? Então, Marcos, quer dizer que às vezes eu vou ter que me dedicar bastante? Às vezes não. Se você quer empreender um negócio de sucesso, um negócio grande, sim. Para nós empreendermos um negócio pequeno, né? Vamos pensar num comércio pequeno. Já demanda tempo, já demanda estratégia, demanda tanta coisa, né? Agora, se eu quiser expandir esse meu negócio, deixar ele maior ainda, vai demandar mais tempo. E aí eu tenho que ter essa mente empreendedora de estar disposto a trabalhar mais, a me envolver mais, a me dedicar mais. Porque a gente se confunde um pouco, né? A gente se engana um pouco nessa questão de empresário, de empreendedor. Porque eu acho que a mídia vende isso muito errado, né? Que empresário, empreendedor é aquele cara que fica na praia, que levanta 10 horas da manhã, chega às 11 horas no escritório, 11h30 sai para almoçar, volta 3 horas da tarde, 3h30 sai para tomar café e não volta mais naquele dia, né? Não, isso é o que passa na televisão, né? Nos filmes e novelas e tudo mais. Quem tem o seu negócio sabe o quanto tem que trabalhar e o quanto tem que se envolver para o negócio pequeno conseguir se sustentar. Agora, se nós começarmos a criar o hábito de ter uma mente criativa, não a mente mais da competição, né? Vamos supor, ontem eu estava falando um pouquinho com vocês e depois eu comecei a recapitular um pouco mais da história do dono, né, do Habib's, quando ele começou a questão da pizzaria. Ele começou uma pizzaria, na época era de rodízio. Então, ele queria entregar um produto com qualidade e ele deixava lá na porta da pizzaria, conforme eu comentei com vocês, caixas e caixas do azeite galo, né? Que ele queria mostrar que tinha qualidade por um preço justo. Ele estava preocupado com a concorrência nesse momento? Não. Ele apenas estava preocupado em criar um produto de qualidade com preço acessível, que com isso ele iria fazer um alto giro que ia dar um bom lucro para ele, né? É essa mente que nós precisamos ter, a mente da criação. E quem tem algumas ideias, alguns insights, sabe que isso vem da maneira mais inesperada possível. Basta estar o quê? Estar aberto às possibilidades que existem. Um outro ponto, pessoal, desse livro também está no capítulo 6. Dê a todos. Quando eu li isso aqui, eu fiquei assim algum tempo para conseguir entender. Quando eu li isso aqui, fiquei um bom tempo assim para entender isso aqui. Mas veja bem, ó, ele fala assim: dê a todos mais em valor utilitário do que você recebe em valor monetário. Olha que aula de empreendedorismo. O que as pessoas falam hoje sobre empreender? Que eu tenho que agregar valor ao meu produto, ao meu serviço, para que o meu cliente fique encantado, para que ele volte, para que ele compre mais. Não é isso que
os gurus hoje falam sobre empreendedorismo, né, de criar um produto, de criar um negócio. Em 1910, esse autor já colocou isso no livro. Dê ao seu cliente mais em valor utilitário, ou seja, algo que ele vai ter um valor grande que ele vai estar utilizando, maior do que ele está te pagando. Daí ele até coloca lá, veja bem, se você vai entregar, vamos pensar, você faz um móvel. Ele não está falando o seguinte, eu gastei R$2.000 nesse móvel, ficou um móvel lindo, tá? O que ele está querendo dizer é o seguinte, eu gastei 2.000, eu não vou vender esse móvel por R$1.000, não é isso que ele está falando. Ele está falando o seguinte, aquilo tem que ter tanta utilidade para a pessoa que ela pague o valor achando que foi barato. Vamos pensar, um livro, né? Eu acho que o exemplo fica até mais palpável. Um livro de autoajuda, por exemplo, pode nos dar um conforto, pode nos dar uma tranquilidade, pode nos dar algum insight. Quanto que isso não nos gera de bem, né? Vamos pensar num livro que nem esse aqui, da Ciência para Ficar Rico. Quem lê esse livro, se dedicar a estudá-lo, se dedicar a aplicá-lo, vamos dizer que daqui a algum tempinho se torne um milionário. Quanto que ele pagou pelo livro? Vamos falar que foi R$40. R$40 que se transformou em 1 milhão. Ou seja, ele entregou para quem leu aquele livro muito mais valor do que a pessoa pagou pelo livro. Só que vamos pensar, eu paguei R$40 nesse livro, mas quanto custou esse livro para ser impresso, para ser feito e tudo mais? Vamos falar que foi R$10. Ou seja, ele ganhou R$30, então ele ganhou o dinheiro dele também. Só que ele entregou muito mais valor do que ele recebeu. Vamos pensar, ele entregou 1 milhão na minha mão e recebeu apenas 40. Nesse sentido, pessoal, a gente tem que pensar o seguinte, no meu empreendimento, o que eu posso fazer para estar entregando para o meu cliente, para estar encantando o meu cliente de uma forma que ele perceba que ele está levando muito mais valor do que ele está pagando. E o melhor de tudo, pessoal, é o seguinte, é se eu conseguir, naquele momento da proposta, naquele momento da negociação, é se nesse momento aí eu já conseguir mostrar para ele que ele vai levar um valor enorme e vai só pagar isso. No meu exemplo, quando eu consigo, né? Porque nem sempre eu consigo, mas não pelo fato do trabalho do Marcos. Vai da disciplina da outra ponta, do empresário. É mais ou menos que nem um professor. Né? O professor, às vezes, ele consegue fazer com que o aluno entenda e às vezes ele não consegue fazer com que um outro aluno entenda. Mas os dois alunos estavam na mesma sala. Por que isso? Talvez um tenha mais aptidão, talvez um tenha mais dedicação e o outro não teve tanta. Então, a figura não é só o professor, é a mesma coisa o consultor. Quando a gente consegue desenvolver o trabalho e o trabalho tem a parceria com o cliente e ele entende que ele também vai ter que se desenvolver ao longo do processo do nosso trabalho, o resultado lá na frente que ele tem é muito maior que ele pagou. Pense numa empresa que não tem uma gestão, né? Uma empresa que não tem controles, um empresário que está trabalhando e fazendo a sua empresa crescer sem informação alguma e de repente ele começa a ter informação, ou seja, ele vai ter muito valor na sua mão. Seria mais ou menos assim, eu estou num voo noturno sem instrumento nenhum, ou seja, qualquer momento eu posso acontecer aí uma tragédia, né? Qualquer momento eu posso acontecer de bater em algum morro. É diferente de eu estar fazendo um voo noturno com todos os instrumentos funcionando na melhor ordem possível. A chance de acontecer uma tragédia é mínima, né? E ainda bem, porque senão estaríamos tendo constantemente aviões aí caindo em nossa cabeça. Então, pessoal, isso é importantíssimo a gente ter, né? E é fácil a gente conseguir chegar nessas conclusões no nosso negócio. Eu falo por mim.
foi muito difícil eu conseguir chegar nesses pontos, nesses ajustes de eu entrego tanto, né, de valor e vou cobrar somente isso. Conseguir mostrar isso foi muito estudo em cima. Hoje eu vejo que tem coisas que têm que serem melhoradas ainda, mas eu já consigo de uma certa forma mostrar valor. E quando a gente consegue mostrar esse valor, a gente percebe em que momento que eu começo a perceber isso aí. Vamos pensar assim, antes eu fazia 10 propostas e fechava um negócio. Hoje eu faço 10 propostas e fecho 9 negócios. Estou dando apenas um exemplo para vocês. Então, pela quantidade de negócios fechados, eu vejo que eu estou conseguindo mostrar que eu vou entregar muito valor para vocês. Um outro ponto, pessoal, desse livro, está lá no capítulo 12, faça a cada dia tudo que pode ser feito naquele dia. Quando eu li isso aí, pessoal, eu fiquei assim impressionado com o tamanho da sabedoria dessa pessoa. Porque enquanto funcionário, né, quantas vezes a gente às vezes não fez aquele corpo mole, quantas vezes a gente não vê um outro funcionário fazer o corpo mole, deixando para depois aquilo que tem que ser resolvido. Como empreendedor, eu tenho isso, né? Quando eu estou no papel de empreendedor, isso não pode nem passar pela minha cabeça. De fazer corpo mole, de deixar para depois o que tem que ser feito agora. Porque isso vai comprometer diretamente o meu faturamento. Isso vai comprometer diretamente o quê? O dinheiro no meu bolso. Talvez quando funcionário, eu deixar para amanhã aquilo que eu deveria estar fazendo hoje, talvez não interfira tanto, né? Eu consiga de uma forma contornar essa situação. Mas como empreendedor, isso pode ser fatal. Por quê? Além de existir a possibilidade de eu perder aquele cliente, aquele faturamento, aquele cliente, ele conhece também outros empresários. E quando alguém questionar, olha, eu vi lá, eu estou precisando de um trabalho de consultoria na área financeira, eu vi que tem essa empresa do Marcos, o que você acha? Com certeza essa pessoa não vai falar bem, né? Porque eu já não fiz um bom trabalho. Então, pessoal, nós temos que ter muito cuidado. Tirarmos da nossa cabeça, né, essa questão de deixar para depois, de postergar. Aí todo mundo criou aí uma palavra bonita, né? A procrastinação, né? Então hoje está na moda falar da procrastinação, isso e aquilo. Então eles colocam nomes mais bonitinhos e isso vira uma moda aí, né? Mas eu não posso deixar para amanhã aquilo que tem que ser feito hoje. Quando empreendedor, eu não posso me dar a esse luxo. Continuando, pessoal, um tema que aí eu vou convidar vocês a se inteirarem um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre esse tema que eu vou estar colocando, porque esse tema que eu vou colocar agora, eu não tenho como abordar muito, porque eu ainda também estou estudando bastante sobre esse tema, e é um tema que não dá para a gente falar rapidinho, em 30 minutos, que nem nós estamos fazendo essas nossas conversas, tá? Mas, hoje, eu entendo que se eu quero ter sucesso no meu negócio, de uma forma tranquila, de uma forma com estabilidade, de uma forma com sustentabilidade, eu preciso entender e eu preciso conhecer sobre os arquétipos. Gravem bem essa palavra, arquétipos. Deem uma busca aí no Google depois para vocês entenderem um pouquinho o que é arquétipo. Falando rapidamente, só para não deixar no vácuo, né, que seria muito chato, a Disney, a indústria do cinema dos Estados Unidos, todos eles usam muito a questão do arquétipo. O arquétipo ele vai dizer muito sobre quem eu sou, sobre o que o meu negócio é.
Dando um exemplozinho para vocês, como o arquétipo de estudo sobre aquela pessoa, ou sobre aquela empresa, ou sobre aquela nação, vamos pensar aí, buscar na nossa memória. Qual é o mascotezinho que a Disney criou para o Brasil? Dentro dos desenhos da Disney, qual é o mascote que a Disney criou para o brasileiro? Se eu não me engano, é o Zé Carioca, não é isso? E como que é o Zé Carioca? Não é bem um espelho de que muitos falam do brasileiro? Quem viaja muito para fora do Brasil, né, hoje isso já vem assim mudando um pouco, mas até um tempinho atrás aí era muito comum. Não faça negócio com brasileiro, porque brasileiro costuma aí meio que querer dar uma desperto. Como que era o Zé Carioca? E agora, qual que é o mascote dos Estados Unidos? Né? Qual que é o símbolo deles? Que sempre quando a gente vê em um filme lá, tem uma bandeira e vai ter aquele símbolo meio que acompanhando ali. É uma águia. E a águia, o que ela é? É um arquétipo do poder. Né? Então o arquétipo do malandro, entre aspas, aí o Zé Carioca, meio brincalhão e tal, e isso pegou. Né? E isso é inconsciente, não é algo consciente, é inconsciente essa questão do arquétipo. É um assunto, pessoal, que é extremamente interessante e é um assunto que requer muita atenção de quem pretende empreender e pretende fazer um negócio diferente. Então, quando nós somos convidados a fazer um empreendimento diferente, nós temos que olhar com muito cuidado para essa questão dos arquétipos. O arquétipo, quando bem usado, ele pode levar o faturamento da minha empresa de 0 a 1 milhão em pouquíssimo tempo. Assim como, se usado de forma errônea, ele pode despencar de 10 milhões a 0 em pouquíssimo tempo. Então, é algo que não se deve usar sem antes estar estudando muito bem sobre esse assunto. Dando continuidade na questão do convite para que vocês comecem a abrir um pouquinho mais a mente de vocês, para que vocês comecem a buscar um pouco mais essa questão de conhecimento. Se eu quero também empreender, pessoal, eu tenho que entender o seguinte: aonde que eu estou empreendendo? Quem é, né, o meu público? Onde que está esse meu público? Está aqui. Então eu estou aqui neste planeta, né, neste universo. E é aqui que está o meu público e é para essas pessoas que eu vou trabalhar. Então quando eu começo a entender como o universo funciona, empreender, pessoal, fica muito mais fácil. Tá? Empreender, entendendo o funcionamento do universo, vocês vão ver que é empreender com muito mais naturalidade, com muita facilidade. Aí, pessoal, eu estou falando de um outro tema tão complexo quanto o arquétipo. É o tema da física quântica. Pô, Marcos, mas aí você está querendo demais, né? Você está querendo que eu vire um PhD, porque você quer que eu entenda de economia, você quer que eu entenda de matemática, você quer que eu entenda de relatório, você quer que eu entenda disso, você quer que eu entenda de física quântica, que esse negócio que eu nem sei o que é. Você quer que eu entenda de arquétipo. Como que eu vou fazer isso? Eu não vou empreender mais. Pessoal, isso aí não é uma questão que eu vou aprender do dia para a noite. É aquilo que eu falei para vocês. Se vocês querem fazer o negócio de vocês terem sustentabilidade, estabilidade, que esse negócio cresça, vocês vão ter dois caminhos. O caminho número 1 é o que todo mundo faz, é o caminho da competição. Aí eu vou competir. Vou ganhar dinheiro, vou ganhar espaço, vou ter meu público? Sim, vou ter o meu público, vou ter meu espaço, mas eu vou estar competindo. E em algum momento dentro dessa competição, eu vou encontrar alguém mais forte e eu vou perder na competição. A outra via, pessoal, é a via do poder do conhecimento. Então, se eu tenho esses conhecimentos que são inconscientes, eu não estou lidando com a competição.
eu estou lidando com algo natural, com algo que está aí no universo. Aí a coisa acontece de uma forma natural. Complexo? Sim. Impossível? Não. Só para a gente finalizar, porque a gente já estourou o tempo, que eu pensava em 30 minutos, mas já passamos 7. A primeira vez que eu vi falar sobre essa questão de física quântica foi de um amigo meu, e ele é uma pessoa que não teve estudo, parou, se não me engano, na 4ª série, e ele falou para mim, Rogério, ele me chama de Rogério, eu comecei a estudar física quântica. Eu peguei, não falei nada, né, mas pensei, mas como assim, né? Ele não tem nem a 4ª série, está querendo falar que está estudando física quântica? Porque para mim, quando falava física, era aqueles cálculos malucos que a gente até hoje não consegue entender, que a gente tem que fazer para passar no vestibular. Né? Para mim, física era isso aí. A física quântica, o que nós temos que conhecer não são esses cálculos. É apenas entender como funciona o universo. E aí nós temos diversos livros que podem nos ajudar neste entendimento. E esses livros que eu vou colocar para vocês, são livros de linguagem muito simples, linguagem acessível. Né? São linguagem que a gente consegue captar e entender perfeitamente o que eu tenho que fazer. Por exemplo, esse livro aqui, ó, A Ciência para Ficar Rico. Quando eu coloquei para vocês, você deve transformar-se num criador e não num competidor. Não é simples? Eu me transformar num criador e não num competidor, eu estou me transformando, como que eu posso colocar para vocês? Em harmonia com o universo. Ou vocês acham, né, que o universo quer que a gente gere uma competição e essa competição acabe talvez em nada? Não, ele quer que nós geremos a criação, né? Afinal, fomos criados, então temos que co-criar também. Tem uma listinha de livro aqui, pessoal, que eu vou passar para vocês para a gente finalizar. Então, esse livro, A Ciência para Ficar Rico, depois eu coloco aqui na descrição para vocês também, tá? Para vocês poderem pegar direitinho o nome, o autor, para que vocês busquem esses livros. E busquem, pessoal, porque vocês vão ver que é muito interessante. A Ciência para Ficar Rico. Ah, mas eu não quero ficar rico. A questão não é questão de querer ficar rico, não. É questão de como funciona o universo. E se eu quero empreender, eu tenho que saber. 2. O Poder do Subconsciente. Esse livro é fantástico. 3. Super Cérebro. Esse livro é um pouquinho mais complexo, mas é um livro fantástico também. 4. O Poder do Hábito. E o 5º livro que eu recomendo para vocês, Quem Pensa Enriquece. Vejam bem, esses livros eles estão assim, girando na questão em torno da prosperidade. Né? Mas esses livros são, se a gente for pegar a essência deles, é a física quântica. O que eu tenho que fazer, como que eu tenho que me comportar para o universo me devolver de uma certa forma aquilo que eu quero. Como que eu tenho que empreender para o universo me devolver aquilo que eu quero, que é a minha prosperidade, o crescimento da minha empresa e tudo mais. Pessoal, eu vou finalizar aqui essa nossa conversa de hoje, que é Tenha uma Mente Empreendedora. Então, se você quer ser um empreendedor, vai ter que sair da zona de conforto. Esse negócio de querer empreender para ganhar dinheiro, para ficar todo final de semana na praia, eu falo para vocês, isso não é bem assim. Vai acontecer sim o dia que você vai poder talvez usufruir um pouquinho mais, mas nesse começo eu falo que nós vamos ter que sair da zona de conforto, e sair da zona de conforto a gente vai ter que estudar muito. É estudo, pessoal. É através do conhecimento que eu vou ter o poder de transformar essa minha ideia, esse meu projeto de um empreendimento em algo tangível, em algo rentável, em algo próspero. Sem esse esforço, pode ser que você faça sem conhecimento de causa. Né? Você faz de uma forma natural tudo aquilo que muitos têm que estudar.
mas se você não conseguiu ainda esse êxito no seu negócio, é porque está faltando um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de estudo, para que você entre um pouquinho mais em harmonia com tudo aí que está o universo querendo te mandar. Pessoal, então gratidão aí a presença de todos. Tivemos aí diversas pessoas hoje conosco, amigos aí de longa data. Eu não sei se está aqui conosco ainda, mas eu queria deixar um abraço pro Sérgio Toledo, um grande amigo lá de Ilhéus. Gratidão aí, Sérgio, por ter acompanhado, nem que seja um pouquinho acompanhado conosco aí. A Elaine, o Sérgio Fishman, não sei se eu falei certo, mas é um grande amigo também. Eu estou vendo que a maioria das pessoas são amigos nossos aqui. Nem todos eu consigo acompanhar, que entra e passa rapidinho. A Lívia mandou coraçãozinho para mim já, Lívia. Aqui a Lívia falou, a Lívia, minha filha de 6 anos, ela falou que ia mandar um monte de coraçãozinho para mim. Então estava aguardando. Pessoal, compartilhem esse nosso bate-papo para que outras pessoas também venham a abrir um pouquinho mais a sua mente, para que consigam empreender um pouquinho mais com conhecimento de causa nesse mercado, né, nesse mundo do empreendedorismo, que eu acho que é fantástico, pessoal. Então, agradeço a atenção de vocês. Amanhã a gente faz a última aula, a última live, né? Eu falo aula porque eu sou acostumado na questão de professor, mas amanhã é a última live. Amanhã, pessoal, eu vou falar de um tema que talvez aí vocês, como posso dizer, não gostem muito, mas é um tema extremamente importante. Eu vou falar o seguinte amanhã: seja um parceiro do seu contador. O tema amanhã é justamente esse, é nós sermos parceiros do nosso contador. Ele pode nos ajudar muito. E amanhã eu quero passar para vocês como já fui contador, como já tive escritório de contabilidade. Então eu conheço os dois lados da moeda e eu quero passar para vocês qual que é a melhor forma de tratar, estando do lado do empreendedor. Como que eu devo tratar essa questão, esse relacionamento com o contador? Porque muita gente vê o contador como um mal necessário, né? A gente até brincava na faculdade que muita gente vê o contador chegando já pensa que é um DARF, né? Um DARF gigante passando na porta da empresa. Não, a gente tem que criar, né, cortar esse paradigma e ver o contador como um parceiro. E é isso aí que a gente vai conversar um pouquinho amanhã. Amanhã, então, às 22 horas, eu deixei esse último tema para sexta-feira, justamente porque eu acho que vai ser um tema mais rápido, então a gente não se prolonga muito e a gente consegue aí aproveitar o final de semana. Gratidão a todos, bom descanso e até amanhã, pessoal. Um grande abraço.